Amém, meus irmãos, glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? Tem um motivo muito claro para você ter sentido a presença dele, é porque ele já está aqui, e ele está aqui antes mesmo de você chegar. E hoje ele veio aqui para receber a sua adoração, ele veio aqui para receber o seu louvor, e ele veio aqui para ministrar ao seu coração. Amém? Meus irmãos, eu convido a todos vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 2. Guilherme, a versão que a gente vai ler hoje é a Ara. Amor. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Se você já encontrou e já está com sua Bíblia aberta, dê um glória a Deus. Amém, amém. Então vamos ler, meus irmãos. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Atenção no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, obviamente, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor junto com os irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração e que ministrou muito fortemente no meu coração durante toda essa semana. Nós estamos já no último trimestre do ano de 2025 e a nossa comunidade Proclamar, a gente colocou como tema para o nosso último trimestre a busca pelo avivamento, a busca pela santificação. E conversando com o Senhor durante a semana, Ele me direcionou a essa palavra. Por quê? O que nós acabamos de ler, esses 7 primeiros versículos do capítulo 2, é uma carta de Jesus Cristo às igrejas. Então, hoje não sou eu quem vou falar com você, hoje quem está falando com você é o Senhor Jesus Cristo. Esses 7 primeiros versículos que nós lemos, foi literalmente o apóstolo João escrevendo o que Jesus Cristo estava dizendo às igrejas. Muito diferente das cartas que nós temos aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, que são palavras de Paulo inspirados por Jesus Cristo às igrejas. Aqui, nesses 7 primeiros versículos, nós estamos lendo literalmente as palavras de Jesus à igreja. Amém?
E antes de entrarmos aqui no capítulo 2, o meu intuito aqui hoje vai ser dissecar todo esse capítulo 2. Eu quero trazer para os irmãos o contexto no qual se encontra João, que foi quem escreveu a carta, e principalmente os Efésios, que era a igreja na cidade de Éfeso, para quem Jesus direcionou essa primeira carta, beleza? Então, meus irmãos, de início, para a gente entender um pouco do contexto da época, essa carta ela foi escrita entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois que Cristo já havia sido morto, ressuscitado na cruz. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João. João era o último apóstolo vivo naquela época. João é aquele que era conhecido como o apóstolo, o discípulo amado por Jesus. Ele se encontrava preso na ilha de Patmos. Então João estava preso porque ele foi perseguido pelo imperador da época. Ele estava na prisão, numa ilha no meio do mar, bem isolada da igreja, bem isolado de todos. E ali ele estava preso e Jesus deu uma visão para o apóstolo João, que foi o livro de Apocalipse. E João escreveu a carta. Alguns pontos aqui para a gente entender. Por que é que João estava preso? João ele estava sendo preso, ele estava preso na ilha de Patmos, porque ele estava sendo perseguido pelo imperador romano da época, que era o imperador Domiciano. O imperador Domiciano, ele era o chefe de estado de praticamente todo mundo, porque naquela época o Império Romano dominava o mundo, dominava os países. E esse imperador Domiciano, ele era tão mau, ele era um homem tão mau, que ele chegava a ser comparado com o imperador Nero. Ou seja, Domiciano ele era conhecido como segundo Nero. E por que o imperador Domiciano prendeu o apóstolo João? Ele prendeu o apóstolo João justamente porque o apóstolo João pregava Jesus Cristo, pregava o evangelho, anunciava as boas novas para todas as nações. E o imperador Domiciano, ele mesmo queria ser adorado como Deus, ele se auto-intitulava como Deus, ele queria ser adorado e ser reconhecido como Deus na terra, e por isso que ele prendeu o apóstolo João. Quando o imperador Domiciano prendeu o apóstolo João, ele pensava, olha, os outros apóstolos, eles já estão todos mortos, já foram todos martirizados, e agora o único que resta, o único apóstolo restante, eu vou prendê-lo na ilha, isolada no meio do mar. E certamente ao fazer isso, ele pensava que ele estava também enterrando a palavra de Deus. Certamente ao fazer isso ele pensava, agora que eu prendi o último discípulo, acabou. Esse cristianismo, esse Jesus que é pregado, nunca mais vai ser ouvido, porque eu prendi o último apóstolo. Mas, aqui estamos hoje, pregando esse mesmo Jesus. Aqui estamos hoje, 2000 anos depois, pregando a palavra do Senhor, e não somente pregando, mas sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo a presença daquele que me amou, daquele que te amou, daquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado. É assim que Jesus faz. Quando tudo ao seu redor parece que desmoronou, quando os planos dos homens parecem terem sido triunfados sobre os planos de Deus, Jesus no meio da prisão, Jesus ali com João no meio da prisão, perseguido, entregou uma palavra para ele. E essa mesma palavra que Jesus entregou há 2000 anos atrás, é a palavra que ele tem para mim e para você. Amém? E logo no começo aqui do livro de Apocalipse, Jesus diz a João, olha João, eu estou te entregando uma palavra, e bem-aventurado será aquele que ouvir essa palavra. E a primeira missão de João era escrever uma carta para cada uma das 7 principais igrejas da Ásia Menor. E tem um motivo para ele ter escrito para 7 igrejas. 7 na Bíblia é o número da completude. Então, ao escrever para 7 igrejas, ele estava escrevendo para todas as igrejas do mundo,
para todas as igrejas e para todos os tempos. E hoje, obviamente, tem outras 6 igrejas para a gente meditar. A gente vai meditar sobre a carta para a igreja em Éfeso. Quem que era Éfeso? Quem que eram os cristãos que estavam em Éfeso? Só antes da gente entrar ali para desmiuçar aqui o capítulo 2. Para você entender, meus irmãos, Éfeso era a capital e a principal cidade da Ásia Menor. Éfeso era a capital do Império Romano na Ásia. Éfeso, ela tinha cerca de 300 mil habitantes, que para aquela época era uma cidade gigante, era uma grande metrópole. Imagina hoje São Paulo para o Brasil, é a mesma coisa, Éfeso para a Ásia Menor naquela época. Éfeso era uma cidade repleta de idolatria por ser o centro do Império Romano na Ásia, e ali também era onde o imperador Domiciano dizia: olha, todos que estão em Éfeso precisam me reconhecer como Deus na terra. Éfeso também abrigava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maiores maravilhas do mundo na época. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a deusa Diana, que também pode ser conhecida como a deusa Artemis, era a deusa da fertilidade, e o culto a essa deusa consistia de todos os dias, as sacerdotisas desciam na cidade, subiam no templo e tinham relações sexuais com os homens daquela cidade. Para você entender a podridão que era a idolatria na cidade de Éfeso. E alguns anos antes do apóstolo João escrever o livro de Apocalipse, a cidade de Éfeso, ela tinha sido evangelizada pelo apóstolo Paulo. Paulo, em sua 3ª viagem missionária, foi até a cidade de Éfeso e estabeleceu uma igreja em Éfeso. Paulo pregou o evangelho durante 3 anos para a cidade de Éfeso. E quando Paulo chegou em Éfeso, ocorreu uma grande revolução, uma grande mudança naquela cidade. Aquela cidade passou por um verdadeiro avivamento. Enquanto Paulo pregava que Cristo era o Messias, enquanto Paulo pregava que Jesus veio na terra, viveu como homem, sem pecado e morreu por mim e por você, as pessoas, aqueles idólatras de Éfeso, eles se prostravam diante do evangelho, e a partir do momento que eles ouviam dizer que Jesus queria salvar a vida deles, eles iam até a praça principal da cidade, com seus ídolos, com seus livros de magia, e queimavam na praça e proclamavam: Jesus é o único Deus. Durante a viagem missionária de Paulo a Éfeso, ocorreu ali um grande avivamento. Justamente o avivamento que eu e você estamos buscando nesse último trimestre. O avivamento que aconteceu em Éfeso foi muito poderoso, porque literalmente aconteceu uma metamorfose na vida dos efésios. Eles deixaram a vida que viviam antes, queimaram os ídolos, queimaram os livros de magias e disseram: olha, a partir de hoje eu sou servo de Cristo Jesus. A igreja de Éfeso passou por um avivamento. É impossível você ser avivado, é impossível você ter um avivamento se você não abandonar suas práticas antigas. É impossível você passar pelo avivamento com o Espírito Santo sem você abandonar os seus pecados. É impossível você passar por um avivamento sem você deixar as suas práticas. Paulo bem dizia aos romanos: olha, transformai-vos. Você tem que passar por uma transformação completa. A sua mente tem que ser renovada, o seu coração tem que ser renovado, as suas práticas têm que ser renovadas. E foi isso que aconteceu com os cristãos em Éfeso. Ao ouvir o evangelho que transforma, ao ouvir as boas novas, eles foram transformados pelo Espírito Santo. E aconteceu ali um grande avivamento, aconteceu ali uma grande mudança, que os irmãos em Éfeso, eles não se importavam se tinha um imperador perseguindo, eles não se importavam se os apóstolos estavam sendo decapitados, eles não se importavam se eles estavam sendo jogados na prisão. O fogo do avivamento do Espírito Santo falava mais alto em seu coração.
O tempo passou, depois do avivamento eles tiveram, o primeiro pastor obviamente foi Paulo, o maior missionário que já passou por essa terra. O segundo pastor de Éfeso foi Timóteo, que era um discípulo fervoroso que aprendeu aos pés de Paulo. E o terceiro pastor daquela igreja não era ninguém menos do que o próprio apóstolo João, que aprendeu junto com Jesus, que era conhecido como o apóstolo amado, o mesmo João que subiu ao monte e viu Jesus ser transfigurado. Ou seja, Éfeso passou por todas as etapas que um bom cristão precisa passar. Conheceu Jesus, conheceu as boas novas, abandonou as práticas antigas e teve um bom pastor, foi discipulado, entendia a palavra. E sabendo desse contexto, Jesus começa a falar aos irmãos em Éfeso. E eu quero aprender e eu quero trazer para os irmãos algumas verdades que continha nessa carta. Vamos ler novamente o versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A primeira verdade já está logo no início do versículo 1. As 7 estrelas é os 7 pastores. Os 7 candeeiros é as 7 igrejas. O candeeiro é a igreja, porque a igreja, como candeeiro, ela é somente um suporte para a luz, que é Jesus Cristo. A nossa identidade, a nossa missão é ser um suporte para que a luz de Cristo seja pregada ao mundo através da minha e da sua vida. E Jesus está dizendo: olha, eu que conservo a igreja na minha mão direita estou falando a vocês. Esse conserva, no original, não é simplesmente segurar. Por exemplo, aqui ó, vou até usar uma analogia do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou segurando o microfone, certo? Se alguém quiser vir aqui tomar o microfone de mim, só precisa pegar aqui por cima e puxar, certo? Esse conserva, e até curioso, porque eu estou literalmente segurando a chave da igreja. Esse conserva é o seguinte, olha, Jesus, ele conserva, ele guarda a igreja. Tem como alguém vir aqui e pegar a chave da minha mão? Porque a igreja está segura e conservada nas mãos de Jesus Cristo. E é por isso que a fé deles era tão grande. Olha, não importa se alguém está me perseguindo, não importa se alguém quer me matar, não importa se alguém quer tirar a minha fé, Jesus, o sumo sacerdote, o Rei Supremo, ele guarda a igreja na sua mão direita e não há como ninguém tirar ele de você. O próprio Jesus diz lá em João 10, 28, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Se você está conservado nas mãos de Jesus, não tem como ninguém tirar você dele, não tem como o pecado desse mundo te recuperar, porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Você não tem que ter medo do que acontece no mundo. Você não tem que ter medo das notícias. Você não tem que ter medo do fim. Porque aquele que te comprou com sangue, ele está te segurando na mão direita. E a promessa que ele fez é: ninguém pode te tirar da minha mão. Aleluia! Ainda no versículo 1 do capítulo 2, meu irmão, ele diz: aquele que conserva na mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros. Vou repetir, Jesus está dizendo: olha, eu te seguro em minha mão e eu ando no meio da igreja. Jesus, ele está presente no centro da igreja. Jesus, ele está presente no centro da nossa comunidade. Jesus é o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Jesus é o motivo pelo qual você levantou, tomou banho e veio para a igreja. Jesus é o motivo pelo qual o grupo de louvor ensaia.
Jesus é o motivo pelo qual existem as cadeiras nessa igreja. Jesus é o motivo pelo qual você se prepara para vir cultuar a Deus. Jesus é o motivo pelo qual você abre a sua boca e louva a Ele. E Ele está dizendo: eu estou no meio da igreja, eu estou no centro da igreja. E Ele está dizendo: eu estou caminhando pela igreja. Jesus, Ele caminha pela igreja, Ele ouve a sua oração, Ele recebe o seu louvor, Ele recebe a sua adoração. Antes mesmo de você chegar aqui, Ele já estava aqui. E como tem sido a qualidade do culto que você tem pregado ao Senhor? Como tem sido a qualidade do louvor que você tem prestado ao Senhor? Como tem sido o seu culto que você tem dito ao Senhor? Você vem para a igreja e realmente tem o objetivo e o intuito de cultuar ao Senhor? Ou você vem à igreja como apenas um simples ato que eu faço todos os domingos? Meus irmãos, Ele está dizendo: eu estou na igreja, eu sou o centro da igreja, eu caminho pela igreja. E se você quer ter um avivamento, se você quer ser avivado nesse final de 2025, você tem que prestar atenção na qualidade do culto que você tem prestado. Você tem que deixar de colocar responsabilidade nos ministros. A qualidade do culto que presta é você. Não importa a quantidade de pessoas que estão aqui, não importa a quantidade do grupo de louvor, da qualidade da música, a responsabilidade de prestar o culto é seu. E Jesus, Ele está aqui olhando para o seu coração e Ele quer ser cultuado por você. Seguindo, meus irmãos, no versículo 2, o anjo, Jesus, Ele está dizendo: olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Olha, o que isso quer dizer? Jesus, Ele está dizendo: olha, eu conheço as obras que você tem feito para mim. Esse conheço aqui, meus irmãos, não é um simplesmente sei o que você faz. Não, esse conheço aqui tem um significado mais profundo. Ele está dizendo aqui: olha, eu não só sei o que você faz, mas eu sondo o teu coração e eu sei o intuito do seu coração enquanto você trabalha para mim. E Jesus, Ele continua dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. E essas obras aqui também não é um simples ato ou um simples algo qualquer. Não, essas obras aqui significa: eu sei, eu conheço que você tem trabalhado arduamente por mim. Jesus está dizendo às igrejas de Éfeso: olha, eu conheço o teu coração e eu sei que você tem trabalhado muito, você tem suado na minha casa, na minha presença. Há 2 semanas atrás, em 24 horas, nós montamos essa igreja e desmontamos ela 3 vezes pela pastelada. Uma unidade e uma união dos irmãos incríveis. E com certeza Jesus estava olhando isso. Mas o mais importante é o que está na primeira palavra do versículo 2. Eu conheço. Jesus, Ele sonda o teu coração e Ele sabe com qual intuito você tem trabalhado aqui na casa do Senhor. Será que o seu intuito em fazer a obra é verdadeiramente para servir a Jesus, ou você tem buscado o reconhecimento humano? Jesus, Ele sonda o teu coração. Ele conhece o que você faz. Será que você tem feito tudo o que você pode, com tudo que você tem, com todas as ferramentas que Jesus te entregou? Será que você tem usado os dons que Jesus te entregou de forma sábia? Ou será que você tem desperdiçado os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu? Essa noite, Jesus está dizendo à igreja: olha, eu conheço o que você tem feito, eu conheço o teu coração. E no grande dia, eu e você seremos cobrados pelo que temos feito, mas principalmente com o intuito que tem no nosso coração. A igreja aos Efésios, a igreja em Éfeso está sendo elogiada por Jesus por conta das suas obras. Quando Jesus analisa o seu coração e as suas obras, qual será que é a opinião de Jesus sobre o seu trabalho?
Pense nisso. Vamos começar a repensar a qualidade do nosso culto e a qualidade das obras que nós temos feito ao Senhor. No versículo 3, Jesus diz de novo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Meus irmãos, a palavra aqui para perseverança, que Jesus está dizendo, olha, Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: olha, eu sei o quanto você tem sido perseguido, eu sei o quanto de vocês estão sendo mortos, eu sei o quanto a sociedade, o império persegue vocês, e eu reconheço que vocês têm sido perseverantes pelo meu nome. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, naquela época, todo crente que era preso, perseguido, decapitado, humilhado, xingado, morto pelo nome de Jesus, ele passava pela cidade de Éfeso e todos olhavam e sabiam que ele estava sendo preso e perseguido por causa do nome de Jesus. Ou seja, os efésios, eles viam aquilo todos os dias. E Jesus está dizendo: olha, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, mesmo quando tudo ao seu redor parece que acabou, mesmo quando seus líderes estão sendo mortos, humilhados, vocês têm perseverado pelo meu evangelho. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque os pais da igreja, eles foram perseverantes na palavra do Senhor. Você tem sido perseverante por essa verdade que é Jesus? Ou você tem deixado as coisas do mundo te abalar? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil vir para a casa do Senhor quando seu marido não quer vir. Eu sei que é difícil vir para a casa do Senhor quando seu filho não quer vir, quando seu pai não quer vir, quando a sua mãe não quer vir. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes lá fora nós estamos vivendo num mundo tão sujo, tão imerso pela idolatria. Eu sei que é difícil ser crente hoje em dia, mas eu acho que seria muito mais difícil se todos os dias você visse o seu irmão sendo decapitado por conta de Cristo. E os irmãos da igreja de Éfeso, eles não deixaram nada disso os abalar. E Jesus estava olhando para eles: olha, eu reconheço que vocês têm sido perseverantes por amor ao meu evangelho. Meus irmãos, todos os dias a gente olha para Jesus e fala: Jesus, eu te amo. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único Salvador. Jesus, eu confio em Ti. Mas todos os dias vem diversas coisinhas pequenininhas tentando nos desviar do Senhor. Será que quando Jesus olha para você, será que Ele poderia te dar esse mesmo elogio que Ele deu à igreja de Éfeso? Você tem sido perseverante na casa do Senhor? Você tem sido perseverante no evangelho, na palavra viva, na boa nova, que é que Cristo Jesus morreu por mim e por você? Pare e pense: o que tem te afastado de Jesus? O que tem impedido você de dar o seu melhor na casa do Senhor? O que tem impedido você de buscar ao Senhor? Será que você é digno desse mesmo elogio que foi feito à igreja de Éfeso? A palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, Jesus, durante os últimos 3 versículos, ele elogiou a igreja de Éfeso pelo trabalho, pela perseverança, pelo zelo na palavra, pela qualidade da teologia e pela qualidade da obra que estava sendo feita naquela cidade. Era uma igreja que não abandonava Jesus por nada, era uma igreja que pregava a verdade, que trabalhava dentro da casa do Senhor, porém, era uma igreja que tinha deixado o amor esfriar. Jesus, ele está dizendo: olha, nada importa, não adianta se você trabalha duro, se você estuda, se a palavra que é pregada aqui é uma palavra boa, com qualidade do ensino.
se você tem empenho na casa do Senhor, nada disso importa se o seu amor estiver frio. Jesus, ele está dizendo aqui, eu sei que é uma palavra dura, olha, tenho porém contra ti, que tu abandonastes o primeiro amor. Abandono não é simplesmente deixar de amar, é deixar de amar, é deixar de se sentir atraído pelo Espírito Santo. Não importa o que você faz, se você não tem amor pela palavra, se você não tem amor por Cristo, se você não sente vontade de ter um relacionamento com Ele, nada disso importa. Guilherme, coloca pra gente, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 3, 1 Coríntios 13, a palavra do Senhor diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, Jesus está dizendo: olha, eu conheço você, eu sei que você tem boa intenção, eu sei que você gosta de trabalhar, mas o que eu quero mesmo de você, o que eu quero de verdade de você, o que eu quero mesmo de você, além dos seus estudos, além do seu trabalho braçal, o que eu quero mesmo de você é o seu coração. Jesus, ele está olhando para você e falando: olha, meu filho, eu reconheço que você tem trabalhado muito, mas se você de fato quiser ser avivado pelo Espírito Santo, eu preciso do seu coração. Eu preciso que você tenha um relacionamento comigo. Eu preciso que você queira estar comigo. Eu preciso que você queira sentir prazer ao falar comigo e ao meditar na minha palavra. Amém, meus irmãos? Você tem entendido que se você fizer tudo, se você tiver todos os dons, se você tiver toda a capacidade intelectual, se você não tiver amor, nada disso importa. Mas por que, irmão Gleidson? Por que amor é o principal? A palavra do Senhor diz lá aos Efésios capítulo 2, abre pra gente, por favor, Guilherme. Efésios 2, no versículo 4 e ao versículo 5, a palavra de Deus diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Jesus te amou primeiro. Jesus te amou quando você não passava de uma grande bola de pecado, de iniquidade, cheio de tudo que é podre e sujo. Mesmo assim, Jesus te amou. Jesus, ele deu um novo significado para a Páscoa. Sabe o que significa a Páscoa? Quando Deus olhava para nós aqui na terra, ele não via nada além de pecado, iniquidade e sujeira. Por isso que diz aqui: nós éramos filhos da ira. O meu destino e o seu destino era o inferno. Mas Jesus, porque ele me amou e porque ele te amou, ele entregou a sua vida por mim e por você. E hoje, quando Deus Pai olha para mim e para você, ele não enxerga mais os meus pecados, ele não enxerga mais as minhas iniquidades, mas ele enxerga o sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você. Será que isso não é o suficiente para você querer amar a ele?
Será que isso não é o suficiente para você querer se relacionar com Ele? O nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer ter um relacionamento com você e Ele quer que você sinta prazer em se relacionar com Ele. Você tem entendido a palavra essa noite, meus irmãos? Você tem entendido que Jesus quer o seu coração? A palavra de Deus continua dizendo aqui, lá em Efésios, mas eu vou adiantar um pouco aqui. Jesus está dizendo, olha, eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor e que você precisa voltar. Porque se você não voltar, versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, se você não voltar, eu vou vir a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, se você não se arrepender. Jesus está dizendo, olha, se você não voltar ao primeiro amor, eu vou retirar a minha luz de você. Se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar de você o significado para viver. Porque se você não tem Jesus, para que você vive? Tem uma frase que eu gosto muito, que é, se eu não tenho Jesus, a única coisa que eu sou é um defunto que procria. Porque depois que a vida aqui acabar, acabou. Eu vou derreter, ninguém mais vai se lembrar de mim. Se você não voltar ao primeiro amor, Ele está tirando essa luz de você. Mas o nosso Deus, nosso Jesus, Ele te ama tanto. Ele ama tanto a sua vida, que Ele te dá a ordem, Ele te exorta, mas Ele também te ensina como voltar. Ele te ama tanto que Ele não está dizendo assim, olha, volta, senão vou tirar a minha luz de você. Ele está te ensinando como voltar. Versículo 5, ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Você que quer voltar ao primeiro amor, a primeira instrução que Jesus está te dando é, lembra-te de onde eu te tirei, lembra-te de como era a sua vida, lembra-te qual era o seu destino, lembra-te o quanto eu te amei, lembre-se do que você fazia. Coisa que eu gosto muito na parábola do filho pródigo é que a primeira coisa que o filho pródigo faz no caminho da sua redenção é lembrar de como era a casa do pai. É lembrar do que o pai fazia por ele. E Jesus, Ele está te fazendo esse mesmo convite essa noite. Lembre-se de como era quando eu te tirei daquele lugar. Lembre-te quando você não tinha felicidade na sua vida. Lembre-se de como era o seu coração, mas principalmente, lembra-te do que você fazia quando eu te salvei. A segunda instrução, ainda no versículo 5, ele diz, olha, agora que você lembrou de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você quer ter uma vida avivada, se você quer ser avivado pelo Espírito Santo, você tem que ter arrependimento. Você tem que se arrepender por não estar dando mais o seu melhor na casa do Senhor. Você tem que se arrepender por não ter mais prazer na palavra do Senhor. Você tem que se arrepender de ter deixado o amor esfriar, a chama apagar. O arrependimento, lembre-se de como os efésios se arrependeram. O arrependimento, ele não é só você pedir desculpa. O arrependimento é você mudar o seu estilo de vida. O arrependimento, para ele ter de fato efeito na sua vida, você tem que deixar aquilo que você fazia e voltar para os caminhos do Senhor. Arrepende-te das vezes que você preferiu o seu celular do que a palavra do Senhor. Arrepende-te das vezes que você preferiu o conforto da sua cama ao invés de levantar e de meditar na palavra do Senhor. Arrepende-te dos dias que você preferiu a televisão do que vir à casa do Senhor. E a terceira instrução que Jesus dá para que os efésios se voltassem ao Senhor é: volte às práticas das primeiras obras. Jesus, Ele ama tanto você, que Ele te deu as instruções, e Ele está dizendo: meu filho, pode voltar.
Eu estou de braços abertos para te receber. Pode voltar. Eu sei que você se afastou, mas volte. Eu estou aqui para ter um relacionamento com você. Pode voltar, eu quero avivar o seu coração. Eu sei que às vezes você se sente frio. Eu sei que às vezes você sente como você não tem mais prazer na palavra do Senhor, não tem mais prazer em louvar ao Senhor, mas Ele está de braços abertos dizendo: volte, eu te recebo de volta. Você é somente aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, mas o pai está dizendo: volte, eu te aceito de volta. O meu sangue ainda fala mais alto na sua vida. O sacrifício de Jesus ainda fala mais alto ao seu coração. E Ele está dizendo: lembre-se de onde eu te tirei, arrepende-se das suas obras e pode voltar que eu vou avivar o seu coração. Eu vou encher o seu coração do meu Espírito Santo. E eu vou fazer com que você tenha revelações que você nunca teve. Eu vou fazer com que você tenha um relacionamento com o Pai, verdadeiramente de pai para filho, que você nunca teve. Ele está de braços abertos para você, dizendo: pode voltar, eu aceito você de volta. Meus irmãos, a gente já está caminhando para o final. O grupo de louvor pode subir. Essa noite a gente aprendeu que Jesus conserva a igreja e guarda a igreja na sua mão direita. A gente aprendeu que Jesus, Ele é o centro da igreja e que Ele anda no meio da igreja. A gente aprendeu que Jesus sonda o meu e o seu coração. A gente aprendeu que Jesus quer ter um relacionamento com você e que Ele está te chamando de volta ao primeiro amor. A gente aprendeu que Jesus nos deu a instrução para voltarmos ao primeiro amor. E Jesus, Ele é tão bom, Ele te ama tanto, que no versículo 7, Ele deixa uma promessa para a igreja. E essa promessa, ela ainda tem efeito e ela ainda tem validade na minha vida e na sua vida. O versículo 7 diz: quem tem ouvidos, preste atenção se você tem ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Essa noite Jesus te exortou, essa noite Jesus te deu a receita, e essa noite Jesus te deu uma promessa: meu filho, se você perseverar, eu vou te dar fruto, eu vou te dar o fruto da árvore da vida. Se você perseverar, eu vou te dar da água viva e você nunca mais terá sede. Se você perseverar, eu vou te arrancar das garras da morte e eu vou te dar a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus tem para mim e para você. Fique de pé, meus irmãos. Jesus está te chamando essa noite. Jesus está dizendo: olha, meu filho, eu ainda quero ter um relacionamento com você. Meu filho, eu ainda quero você comigo. Meu filho, ainda há tempo de voltar. O convite ainda está de pé. O sangue de Jesus ainda fala mais alto na minha e na sua vida. E Ele está dizendo: pode voltar, pode vir, que eu vou te dar do alimento que você nunca mais terá fome. Pode vir, que o meu convite para você é para você viver a vida eterna junto comigo. E eu quero que você agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela Tua palavra essa noite. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando o mundo tentou nos destruir, mesmo quando o mundo tentou nos calar, o Senhor ainda fala até o dia de hoje. O Senhor Jesus ainda está no meio, no centro da igreja, falando ao meu e ao seu coração. E eu te agradeço por essa palavra essa noite. Jesus, eu quero te pedir, me perdoe, Pai. Me perdoe pelas vezes que eu preferi as coisas do mundo do que a Ti.
Me perdoe, Jesus, por ter deixado a chama, o fogo do primeiro amor morrer dentro do meu coração. Mas, ó Jesus, obrigado por me dar um mapa para a vitória. Obrigado por me dar a receita para ter um reencontro contigo. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu lembro de onde o Senhor me tirou, que eu era uma bola de iniquidade, de pecado, eu era filho da ira, mas o Senhor me amou primeiro, o Senhor decidiu me livrar das garras do pecado, e por isso eu me arrependo, e eu quero dizer, Jesus, me aceita de volta, Jesus, me receba de volta. Ele está dizendo, olha meu filho, eu te recebo de volta, os meus braços ainda estão abertos, porque ainda dá tempo de você voltar, ainda tem lugar à mesa do Senhor, o alimento que dá vida eterna, o pão da vida eterna, o alfa, o ômega, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele ainda está dizendo, ainda tem lugar à mesa, e ele quer avivar a igreja, ele quer avivar o seu coração, ele quer te abraçar, e ele está te convidando, volte às primeiras obras, volte às primeiras práticas. Se você quer ser avivado, volte ao Senhor, em nome de Jesus, amém.